Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Todos os que se iniciam no aspirantado da iluminação espiritual quase sempre cometem os mesmos erros que Hércules cometeu neste seu trabalho. Os erros são basicamente dois. O primeiro é o da presunção. Para quem matou com seus próprios recursos o leão da Nemeia, venceu com o auxílio dos ensinamentos dos deuses o seu eu superior, a Hidra de Lerna. Para quem, como ele, um exímio caçador, capturar uma indefesa corça era café pequeno. Hércules pensou presunçosamente e menosprezou a tarefa aparentemente fácil que lhe foi dada para cumprir. Fez pouco caso da missão recebida e nem sequer procurou no recolhimento da meditação, da reflexão, o necessário discernimento para a realização do trabalho. Ele foi presunçoso. E quantas vezes nós não o somos? Quantas vezes, no dia a dia de nossas vidas, não nos esquecemos de que na realização de pequenas coisas estão as oportunidades de aplicarmos com humildade os nossos melhores conhecimentos. Tarefas que, por nos parecerem às vezes insignificantes, pequenas, não nos empenhamos para realizá-las, usando todo o nosso conhecimento e discernimento para executá-las com perfeição. As informações que ele buscou no trabalho anterior, no leão da Nemeia, desta vez ele nem cogitou, foi diretamente para a distante pradaria pegar a corça. Quando a gente menospreza uma tarefa, um trabalho ou mesmo uma pessoa, a gente nem se dá a preocupação de perguntar, investigar, procurar saber. No caso de pessoa, procurar entender a razão pela qual ela agiu daquela maneira, quais os motivos que a levaram a cometer tal desacerto, tal engano, e se o interlocutor é uma pessoa de categoria social considerada mais baixa, dá-se logo uma resposta grosseira. Se é uma pequena tarefa para ser executada, improvisa-se logo uma solução para o trabalho ou executamos mal. De maneira descuidada, alinhavamos a insignificante tarefa. Isso acontece toda hora. Sem a perniciosa presunção, teria Hércules refletido, pensado, meditado por que uma corça tão linda, única, como disse Euristeu, com os cascos de bronze e chifres de ouro, estaria pastando livre, sem dono, numa pradaria distante. E pensando, meditando, refletindo, viria o discernimento, e com ele a necessidade de informar-se, e informando-se, saberia a quem pertencia a corça, e quem era a sua poderosa dona. Usaria, então, outros meios para consegui-la. Sem o discernimento, nem o seu próprio eu superior, a centelha divina que nós, seres humanos, possuímos, pôde ajudá-lo, como o ajudou no caso do leão da Nemeia, a voz que lhe disse baixinho para não usar as armas, e na Hidra de Lerna, com os ensinamentos dos deuses. É, portanto, a presunção um perigoso inimigo de quase todos os noviços do aspirantado, porque eles começam a sentir a presença das forças divinas à sua volta, sentem-se conscientemente ajudados por energias emanadas de planos superiores e acham-se, equivocadamente, detentores de todos os conhecimentos, de todo o saber, como se tudo pudessem fazer. E assim agindo, assumem posturas antinaturais, pedantes, e cometem toda espécie de desacertos. Não aprenderam ainda que somos ajudados pela sabedoria do cosmos,
quando nos entregamos sem presunção à piedosa contrição. E assim, contritos e humildes, realizamos todas as nossas tarefas, desde as mais simples, porque, abre aspas, é da simplicidade das pequenas coisas que repousa a grandiosidade da perfeição. Fecha aspas. É da partícula do átomo que se forma o universo. O segundo erro de muitos iniciantes do aspirantado da iluminação é o deslumbramento. De repente, ele se sente tocado pelos fenômenos que ocorrem em sua volta e, deslumbrado e curioso, ao contrário do presunçoso que tudo já pensa saber e poder, ele quer de uma hora para outra, sofregamente, de tudo saber e tudo aprender. Abandona o trabalho, deixa o emprego, exercitando um conceito errado de desapego, esquece-se de sua vida prática e toma uma postura de asceta, contemplativa, distante de sua realidade. Deixa-se envolver por quantos lhe acenem com as mentirosas promessas de levá-lo aos planos divinos. Passa por quase todas as religiões, em nenhuma fica, porque em nenhuma delas encontra o que procura. Como Hércules, ele percorre todos os recantos da pradaria, sem encontrar a corça dos cascos de bronze e chifres de ouro. Passa o deslumbrado aspirante por todas as ordens esotéricas, apenas superficialmente, e delas sai sem maiores conhecimentos, porque apressado não teve tempo para absorvê-los em maior profundidade. Vai às sessões de espiritismo e inicialmente se deslumbra com os fenômenos mediúnicos das manifestações de entidades astrais. Abre parênteses, 13, fecha parênteses. Umas mais, outras menos evoluídas, a depender dos subplanos astrais em que habitam, chamadas erroneamente de espíritos de luz. Permanece aí o tempo bastante para descobrir que também ali não está o Deus que procura. Fascina-se pela magia, devora a literatura de autores ditos magos e sonha em um dia também ser mago. E nessa ansiosa busca de Deus, deturpa, sem saber, as mais puras manifestações divinas que passam por ele, deixando as vibrações. E ele não consegue ver os sons dos cascos de bronze da corça dos chifres de ouro no chão do caminho. Querendo cercar a corça dos cascos de bronze e chifres de ouro por todos os lados, tenta encurralá-la nos estreitos espaços de suas próprias fantasias. E assim pensando, ou sem pensar, vai pela vida fora, contribuindo para a deturpação das manifestações divinas, ferindo a corça dos cascos de bronze e chifres de ouro do próprio Deus, que ele tanto procura e que vai encontrar no sofrimento e na dor da corça ferida. E maravilhado com tanta beleza, arrependido dos erros que cometera, ferir a corça, tenta apagar as marcas deixadas de sua insensatez, tirando cuidadosamente a seta do ferimento. Ouve a voz dos deuses, de Ártemis, mas deturpada pela reprovação dos atos por ele cometidos. Diante da presença divina, a própria deusa, chora humildemente arrependido, porque identifica ali, naquele instante, o Deus que sempre procurou por toda parte e que está nele mesmo, em seus braços. A corça dos chifres de ouro, ferida mais amada. Mesmo errando, e todos nós erramos sempre, como Hércules, se reconhecermos os erros cometidos e, humildando-nos, suplicarmos a misericórdia divina, beberemos a bem-aventurança do perdão. Hércules optou por entregar a corça dos chifres de ouro à deusa, sua dona, porque do sagrado é o que é sagrado. Dai a Deus o que é de Deus. A corça dos chifres de ouro era sagrada. Era da deusa Ártemis, vivia nas suas pradarias, nos seus domínios, portanto. E a nenhum ser humano é permitido, não tem ele direito nem poder de, pela violência, tirar o que é divino das verdejantes pradarias de Deus, e que ali está
para a adoração de todos e levá-lo para os jardins. Satisfação do ego. Rei Euristeu. A mais sensata atitude de quem aspira à iluminação espiritual é a do equilíbrio, o caminho do meio dos budistas, entre a presunção e o deslumbramento. É aprendendo a usar o discernimento, meditando, refletindo, saber dosar o conhecimento que aos poucos e gradualmente vai adquirindo e humildemente aplicá-los sem afetação ou pedantismo. O homem conhece-te a ti mesmo. Exercitar um desinteressado trabalho de solidariedade humana e cultivar um sentimento de profundo amor ao próximo. Deve o buscador proteger-se a todo custo, aplicando sempre o discernimento e usando os conhecimentos já adquiridos contra as promessas fantasiosas, biombo a esconder os mais sórdidos interesses materiais de quase todas as religiões que atualmente se espalham pelo mundo e que manipulam a ideia de Deus como se fosse sua propriedade e a encarceram nas enferrujadas correntes de seus dogmas. Precaver-se de atuantes e agressivos movimentos de grupos ditos religiosos que se alastram por toda parte, de entidades ditas filosóficas que surgem de todos os lados com a intenção de descobrir, dizem, as origens do homem e de Deus, todas ou quase todas motivadas pelo desejo material do poder, do mando, do domínio sobre a natureza humana, contrariando o livre-arbítrio, um dom emanado de Deus. Conhecendo-se a si mesmo, vai o ser humano diretamente ao templo da deusa, no alto do monte Cirineu, guardado por lindos bosques, onde a corça dos chifres de ouro repousa tranquila todas as noites nos braços de sua dona, a deusa Ártemis, nos retornos diários de suas viagens pelos confins do universo. Sem dor nem sofrimento, encontra ele o Deus que tanto procura. A centelha divina que Prometeu lhe jogou é transmutada na chamatrina do fogo sagrado da imortalidade. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.